Doenças raras são aquelas que afetam até 65 de cada 100 mil indivíduos. No entanto, as estimativas apontam que no Brasil, nada menos que 13 milhões de pessoas possuem algum tipo de doença rara. Elas demandam atenção, cuidados permanentes e diagnóstico precoce. Para falar desse tema, a Cidadania convidou a doutora Maria Terezinha Cardoso, geneticista, professora doutora, PhD em genética e que trabalha na triagem neonatal, triagem genética neonatal, não só na genética, mas também desde antes disso, né? A senhora esteve agora recentemente no 15º Fórum de Políticas de Saúde no Brasil, onde os profissionais trocaram experiências. Eu queria que a senhora contasse como é que foi a sua trajetória dentro da genética e como chegou até a triagem neonatal. Obrigado pelo convite, né? É um prazer a gente estar aqui conversando sobre uma coisa que me é muito cara. Eu comecei na minha faculdade de medicina em Ribeirão Preto com o professor Vavik Kerr, que me convidou para ser monitora de genética desde o primeiro ano. E aí foi aí que eu nasci dentro da genética, dentro da medicina. Quando eu vim para Brasília, a professora Iris Ferrari, que foi a que criou a genética clínica no Brasil com a residência médica, me convidou para trabalhar com ela e eu fiquei na UNB 10 anos fazendo meu mestrado, doutorado. Enquanto isso, eu ia montando um serviço de genética na rede hospitalar única no SUS, pleno, fora de universidade. Quando a gente fala assim, geneticista, a gente pensa logo naquela pessoa que está lá no microscópio eletrônico e tal, mas o seu trabalho é justamente o contrário, trabalhar com gente, exatamente, com as pessoas, né? E a senhora implantou o teste do pezinho e divulgou. Como é que foi, o que significou o teste do pezinho para as mães e para as crianças portadoras de doenças raras? Sim, então, como eu montei um serviço na rede e a triagem neonatal passou a fazer parte do núcleo de genética em 2006, 2007 eu fui oficialmente reconhecida pela rede hospitalar como um serviço de genética, teve um concurso público em 2001, mas ele só foi reconhecido em 2006. Em 2008 surge a Lei 4.190, que possibilitou, então, nós articularmos toda uma revolução na rede hospitalar. Ou seja, a genética foi introduzida no sistema de saúde, primeiro aqui de Brasília e depois foi incorporado também no SUS. Até então não havia concurso para geneticistas. E hoje eu acho que ainda dificilmente tenha concurso público em secretarias de saúde, em sistema público para geneticistas. Tanto que nós temos uma das maiores concentrações de geneticista do país. Qual o significado da triagem genética do neonatal? Então, aí a triagem começou ampliada em 2011, depois de um longo período de capacitação nossa, de capacitação do pessoal especializado em cada setor, e houve uma verdadeira revolução com a introdução da espectrometria de massa, que já nos países lá na Europa e Estados Unidos, eles já tinham feito essa revolução na triagem neonatal e nos erros inatos do metabolismo com a espectrometria de massa, que permite que num papel filtro, com gotinhas de sangue, você analise mais de 50 doenças geneticamente determinadas que matam essas crianças que têm essas doenças, se não tratadas, até 2 anos de idade. O que são essas doenças raras que comprometem, nas quais 75% das portadoras de doenças raras são crianças? São crianças e morrem 35% até 5 anos de idade. Morrem? 35% não atingem 5 anos de idade. A média de vida, da duração da vida das pessoas com doenças raras é de 18 anos apenas. Né? Isso eles dependem, em geral, essas doenças são crônicas, incapacitantes e podem causar a morte. Mas quanto antes for feito o diagnóstico, e aí entra também o teste do pezinho. Exatamente. Ela é o maior programa preventivo da saúde infantil do Brasil, quiçá do mundo, pela extensão que ela alcança. É um recém-nascido que você faz um diagnóstico pré-sintomático e trata ao longo da vida
e então você vai o quê? Levar essa criança a um adulto saudável. Então, ela é um programa fantástico de prevenção, que é a medicina moderna preconizada por prevenção em vez de tratamento, né? Bom, a senhora influenciou a elaboração de várias leis aqui no Distrito Federal e, por tabela, o SUS acabou tendo que incorporar algumas práticas que eram desenvolvidas aqui, que eram já do cotidiano aqui do Distrito Federal. Que doenças são essas que o teste do pezinho primeiro pode diagnosticar e quais são as consequências se não houvesse diagnóstico precoce? Então, essas doenças são chamadas erros inatos do metabolismo. Então, é tudo aquilo que acontece na célula, entendeu? O metabolismo de aminoácidos, o metabolismo de ácidos graxos, o metabolismo dentro da célula, o metabolismo de açúcar, o metabolismo energético. Então, todas essas substâncias, elas funcionam como um grande laboratório dentro da célula e se uma enzima tiver uma mutação, um gene tiver uma mutação que leva a um erro enzimático, né? Então, aquela enzima não funciona direito ou não existe, ela para de ser fabricada, existe um acúmulo de substâncias pré aquela enzima e falta do seguinte, no geral, o erro inato funciona dessa maneira. É o acúmulo prévio e a falta depois da enzima. O diagnóstico precoce permite que, identificada a causa, identificado o erro no metabolismo, possam entrar com uma enzima ou outra medicação suplementar para compensar e melhora a qualidade de vida. Totalmente. Nós temos crianças, nós temos 90 crianças com fenilcetonúria nas escolas. Não tem deficiência intelectual, tem atividade normal de uma criança, porque elas foram diagnosticadas no teste do pezinho. Temos crianças com galactosemia, que lá a catarata, da deficiência intelectual, da lesão hepática, 68 crianças saudáveis que são acompanhadas semanalmente no Centro de Referência de Doenças Raras do Hospital de Apoio. O hipotireoidismo também pode ser diagnosticado no teste do pezinho? Sim, o hipotireoidismo, toxoplasmose, fibrose cística, anemia falciforme, também entram nesse escopo de triagem. Mas o que mais evolucionou foi exatamente a espectrometria de massa, pela sensibilidade dela, que permitiu que a gente coletasse nas próprias maternidades, antes do bebê ter alta. Então, nós temos 100% de cobertura dos nascidos vivos em sistema público do Distrito Federal. Ou seja, vocês, antes não havia capilaridade, e vocês anteciparam, não só estão alcançando aqui no Distrito Federal todas as unidades de saúde, como coletando até mesmo em domicílio, fazendo o teste em domicílio, correto? Não, a gente oferece unidades básicas de saúde, todas as unidades básicas de saúde estão disponíveis para quem nascer em domicílio, para os entornos, para os do sistema de saúde complementar, quiserem fazer o teste do pezinho, que é ampliado, é muito maior do que os que eles pagam, e além do mais, não basta fazer o teste, você tem que interpretar o teste, e você tem que tratar aquilo que deu errado. Então, não adianta a mãe ficar com um papel na mão de um resultado que não vai ser tratado. Eu já peguei criança que fez o teste do pezinho na rede complementar, não souberam interpretar e ela chegou para a gente com 9 meses com diagnóstico de autismo. Na verdade, ela tinha uma fenilcetonúria. Até hoje nós estamos tentando recuperar que poderia ter sido tratada no começo. Com quanto tempo o exame feito com o exame genético, com os recursos que se tem hoje, quantas doenças podem ser alcançadas e com quanto tempo se chega ao diagnóstico? Nós temos 62 hoje. Desde a coleta do material. Sim, desde a coleta do material até a liberação dos resultados. E nós estamos levando 2 dias, no máximo, alguns centros mais tardios. E nós chegamos a um limite de 5 dias para soltar o resultado. São 62 doenças diagnosticáveis. Isso, mas se na primeira corrida já deu um valor assim absurdo, ele repete para ver se dá real.
e já convoca pela busca ativa. No outro dia, a criança, em 2, 3 dias, a criança está já sendo avaliada pela equipe multiprofissional. Como foi esse trabalho de desenvolver equipes, formar e desenvolver equipes e para tentar alcançar lá na ponta e convencer as mães, conquistá-las para seguir o tratamento correto? Como é que foi esse trabalho? Olha, eu digo que a triagem neonatal, ela não é um processo de coletar exame. Ela é um programa que abrange desde a atenção básica até a atenção terciária. Desde o pré-natal. O pré-natal. Né? As mães gestantes que têm algum problema devem já ser orientadas e todas devem ser, então, aconselhadas à adesão ao teste do pezinho. Para que, quando faz o diagnóstico de alguma doença afetada, de alguma criança afetada, ela faça uma adesão àquele tratamento, que é muito difícil, porque ela tem que passar por um psicólogo, ela vai lidar com uma perda, com a desestruturação de todo o processo de chegada de uma criança saudável, né? Então, é um impacto muito grande. A frustração, exatamente. Seu filho ou sua filha desenvolver. Então, a gente precisa de um trabalho, assim, aguerrido e constante. Constantemente a gente está indo nas unidades de saúde, a gente está capacitando, a recapacitação. Então, é um processo dinâmico, não é um processo estático. Ele está sempre aperfeiçoando e tentando olhar para frente no sentido de atingir o melhor. Então, os erros são corrigidos ao longo do tempo. O Brasil é um país muito desigual e não há formação de pessoal ainda específica para isso e, sobretudo, nos lugares menos favorecidos economicamente do país, né? Inclusive, a Sociedade Brasileira de Genética entrou com um pedido no Ministério da Saúde, no MEC, para que a gente pudesse fazer uma pós-graduação de todos os elementos de saúde que participam da triagem neonatal. Então, formar nutricionista, porque é muito difícil, mas muito difícil, nutricionista capaz de mexer com o erinato, psicólogo, fonoaudiólogo, todos os níveis, para que eles, junto com a gente, porque nós atendemos lá na unidade genética, o médico e o nutricionista. Depois ele vai para a psicóloga, ele vai para a fono, ele vai para a física, ele vai para a reabilitação, né? E ele fica permanentemente com a gente. Então, é preciso que o Brasil entenda que precisa capacitar pessoal para essa nova realidade. Que o Brasil é muito grande, os locais são muito diversos e para que faça um diagnóstico, um tratamento bem feito, é preciso de uma equipe extremamente capaz. A senhora acha que a formação dentro das escolas de medicina deveria incluir pelo menos uma cadeira ou um segmento de uma disciplina que falasse só de doenças raras? Olha, eu sou uma teimosa, persistente dentro da Católica, da Universidade Católica. Eu tenho tentado, no último ano aqueles que vão formar médicos, os estudantes, pelo menos passar uma semana na unidade de genética do Hospital de Apoio. Por quê? É outra realidade. Eles falam assim, doutora, eu nunca vi isso. Eu pergunto assim, você sabe o que é doença de Gaucher? Não, nunca ouvi falar. Gaucher, que é a mais simples. Niemann-Pick, você conhece? Não. Mucopolissacaridose, você sabe que? Não. Então, é aquilo que eu falei para o senhor no começo. Não são as doenças que são tão raras assim. O problema é que os médicos não enxergam. Eles não são preparados. Tanto aqueles que estão preparando os universitários, quanto os universitários que saem, porque eles recebem eles saem com aquilo que eles receberam. E os médicos da geração passada não têm noção, eles acham que genética é só microscópio e as ervilhas de Mendel. Então, é preciso mudar
o programa médico e colocar genética clínica de doenças raras. Não é interpretar exame, não é, fazer esses desenhos de heredogramas, que são importantes, mas para o médico que vai sair, ele precisa enxergar. Ele está lá na ponta, ele precisa enxergar uma criança que está com agrosseramento de face, que está com hepatosplenomegalia, que está com baixa estatura, que está convulsionando, e saber para onde encaminhar. Eles fazem uma via sacra de 5, 6 médicos até chegar, às vezes não chegam. Tem gente que leva 15 a 20 anos para descobrir uma doença que ele tem, aí não adianta mais. Vamos falar agora das mães e dos pais de crianças que são detectadas com doenças raras. Uma vez feito o diagnóstico, como é dado o encaminhamento? Não, na genética a gente trabalha... A gente sabe que cada caso é um caso. Exatamente, mas por isso a gente trabalha com a família, a gente não trabalha com o indivíduo, a gente trabalha com a família. Até porque na hora de fazer uma história clínica bem feita, você tem que investigar os avós, os irmãos, os tios, os pais. Então, são no mínimo 3 gerações que a gente tem que investigar para ver de onde vem essa doença. Então, a gente chama todos esses que supostamente são afetados para conversar, para diagnosticar. Os pais são orientados, são aconselhados, inclusive, em termos de como levar aquela doença, né? Enfrentar essa doença, e também em termos de risco, de recorrência, e eles sabem que nós estamos ali abertos a qualquer dúvida que eles tiverem. As nossas portas são sempre abertas para orientar os pais, e eles estão sempre lá, eles criam assim um laço com a gente. Eu tenho paciente de 15 anos que volta lá e fala: doutora, eu estava doida para ver a senhora. Então, esse laço... Já estabeleceu um vínculo. Exatamente, é que é importante, entendeu? Porque você aí tem a adesão das pessoas. Agora, a senhora também influenciou algumas leis aqui, leis do Distrito Federal, no sentido de, digamos assim, obrigar a determinar que o sistema de saúde aqui do Distrito Federal contemplasse a triagem neonatal ampliada, porque existe uma outra triagem. Qual a diferença da triagem mais simples, a básica, dessa ampliada? A triagem do Ministério da Saúde, ela ainda estava com 6, 7 doenças, e alguns locais, como Rio Grande do Sul, São Paulo e Belo Horizonte, já estão avançando, são centros mais avançados. Depois da Lei 14.154, eles já começaram a fazer os estudos piloto, que isso demora no mínimo uns 3 anos, foi o que nós gastamos aqui, mas eles já estão fazendo algumas doenças, então esses vão conseguir chegar, porque eles têm estrutura, né? Eles têm competência para levar avante. Mas a gente precisa daquela engrenagem que eu falei ontem, a gente precisa do gestor que nos apoie, precisa da força política que faça o gestor executar, precisa da pressão da sociedade organizada, né, que é o terceiro setor, para que um projeto nosso vá em frente. Então, é uma luta constante, porque não é só organizar, é sobreviver. Nesse diagnóstico precoce, vai além do teste do pezinho? Existe algum outro exame que seja geneticamente realizado? Não, pois é, tem é aquilo que eu falei. Como a espectrometria de massa, ele lê espectro de massa de substâncias. Então, muitas substâncias fazem 3, 4 aminoácidos, por exemplo, no mesmo pico. Então, quando a gente vai fazer a investigação, abre um leque maior. Então, o material básico é o sangue, isso, colhido da planta. Uma gotinha de sangue, é incrível isso. Mas ele acaba abrindo leque para outras doenças. Então, às vezes, a gente assim, atinge doenças que não estão listadas ali. E a gente solta o diagnóstico e trata. Agora, nós também temos a biologia molecular.
que, por exemplo, para atrofia muscular espinal, para SCID, que é a imunodeficiência combinada, e para a gamoglobulinemia ligada ao X, nós temos que usar... Qual o material colhido? Isso também é sangue? No mesmo papel. Mesmo sangue, no mesmo papel. Colhido no teste do pezinho. Exatamente. E aí ele vai para um estudo molecular, porque o diagnóstico dessas 3 doenças são moleculares. Entendeu? Os custos desse equipamento, eles estão se tornando são mais caros, mais difícil de conseguir verbos para o espectrômetro, por exemplo? É difícil, a gente tem que convencer os gestores, é uma briga constante, mas se a gente puser na ponta do lápis o quanto a gente gasta ali e o quanto, em 2022, nós já tínhamos triado 500 mil crianças no Distrito Federal. Dessas 500 mil, a incidência é 1 para 2.138, mais ou menos, na nossa população. Então, pelo menos... o senhor faz o cálculo, quantas crianças que não foram a óbito e não internaram, que também tem isso, as internações prolongadas. Antes da triagem neonatal ampliada, eu já fazia errinatos de metabolismo lá no HMIB. E aí o HMIB é o Hospital Materno Infantil de Brasília, exatamente. E lá eu fazia o acompanhamento das crianças com errinato. Tinha semanas de ter uma enfermaria inteira de crianças com errinato, um desgaste enorme, porque são muitas substâncias que tem que tratar, as mães não têm condição e muitas vão a óbito, porque o diagnóstico é feito já tardio. Então, se puser no lápis quanto que se gasta com internações e medicações para a sobrevida dessas crianças sequeladas, que vão ser que será um peso social e familiar, e aquilo que você oferece ao país depois da triagem neonatal, com eles saudáveis e produtivos nas escolas, sendo capacitados, perde feio o não fazer. O 15º Fórum de Política de Saúde, ele trouxe um conjunto de experiências e trocas de experiência entre especialistas e profissionais da área. Alguma dessas, o que ele chamou a atenção? Do que há de mais recente em termos de doenças raras e diagnóstico precoce? Olha, esse fórum foi muito importante, eu achei ele muito organizado e foram palestras extremamente esclarecedoras, né? E eu até disse que eu entrei com conhecimento X e saí com X mais Y. Então, assim, foi algo que me acrescentou muito. Eu achei muito importante participar daquilo ali. A visão da Anvisa participando junto com a gente, a visão do Ministério da Saúde em doenças raras, que está tentando reformular a política e aumentar o número de centros de referência para que a gente possa referendar os pacientes para centros em outros locais do país. Foi assim, muito chamativo aquele do radar também, achei muito interessante o radar dos raros. Então, assim, foi brilhante aquela explanação e aquele conjunto de indivíduos diversificados em suas posições, mas todos eles convergindo para os raros, né? É preciso dar visibilidade para os raros, né? É que eles são raros, não tem visibilidade e as pessoas não enxergam. Exatamente. E que recado a senhora daria para as autoridades públicas de saúde pública no Brasil nesse momento? Que eles acreditem nos nossos projetos, que as doenças raras, elas não são tão raras assim, elas são debilitantes, exatamente, ela influencia na cadeia de trabalhos, ela fica pesado para a sociedade, porque ou eles vão a óbito ou eles ficam debilitados, eles viram pacientes deficientes, né, porque estão imbricados. As deficiências, doenças raras e doenças genéticas, elas fazem um overlap, porque todas elas são incapacitantes e graves
graves se não tratadas e diagnosticadas precocemente. Então, é preciso que as autoridades acreditem que isso é importante. Não é só diarreia, vômito, meningite e verminoses que vão fazer o efeito. E é preciso que eles nos dêem a chance de instalar um processo que vai da atenção básica, capacitando a atenção básica para enxergar, que os médicos nas universidades e na atenção secundária também enxerguem esses pacientes e mandem imediatamente para os centros de referência. Eles não precisam tratar, eles precisam enxergar. Se eles enxergarem, não precisa nem diagnosticar, mas suspeitarem e mandarem para a gente, já é 50% do caminho andado. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre, aprendemos muito. A senhora é uma pessoa muito influente no meio médico. Muito obrigado. Eu é que agradeço essa oportunidade de falar para todo mundo que estiver ouvindo a Rede Senado, né, que a gente precisa mudar o Brasil para melhorar a saúde da criança e do adulto. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Esta entrevista e todos os nossos programas aqui da TV Senado, você já pode acompanhar no senado.leg.br/TV ou então através do nosso canal no YouTube. Até a próxima. Muito obrigado.